Olá! No Judiciário em Evidência de hoje, vamos falar sobre o sistema de acompanhamento do serviço extrajudicial, que vai facilitar o monitoramento do trabalho dos cartórios. Veja também, comissão do TJCE finaliza edital de concurso para cartórios do Estado. Intimação e citação eletrônicas permitem maior agilidade nas comunicações jurídicas. E Fórum de Fortaleza instala sala para acolher vítimas de crimes intimadas para audiências. A comissão responsável pelo concurso para cartórios do Estado definiu os últimos detalhes do edital do certame. Serão ofertadas 223 vagas. O IESES, Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul, será responsável pela aplicação das provas. A finalização dos artigos do edital ocorreu durante reunião no dia 19 de janeiro. Participaram juízes auxiliares da Corregedoria-Geral da Justiça e das varas da Fazenda Pública, além de representantes do Ministério Público, da OAB Ceará, dos notários e registradores. O presidente da comissão, desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho, ressaltou a transparência e o caráter colaborativo das reuniões. O magistrado fez a avaliação dos trabalhos. Todos os atos que nós fazemos e discutimos na comissão estão publicizados no site do Tribunal de Justiça. As atas, o contrato com a instituição, a forma de escolha da instituição, o parecer escrito de cada membro da comissão para a escolha da própria instituição, ou seja, o mais transparente possível. Quem é que pode participar, quem é que pode se inscrever? Todo e qualquer bacharel em direito, né? Ou advogado ou só bacharel em direito, ou então a exceção à regra é que aqueles que não sejam bacharéis em direito, que tenha 10 anos comprovado de atuação na serventia notarial ou registral. Esses também podem concorrer. Representante da Associação dos Notários, Samuel Araripe elogiou a condução dos preparativos do certame. Eu quero deixar aqui registrado a maneira democrática e transparente como a gente vem conduzindo todos os tópicos deste concurso que será realizado em breve. Todos os temas, eles são exaustivamente discutidos e somente depois é que vai para a redação final. Inclusive, naqueles tópicos que existe divergência, a decisão da maioria prevalece. A relação completa das serventias vagas foi elaborada pela Corregedoria, atendendo também à lei da nova organização judiciária do Ceará. O último concurso para cartório ocorreu em 2010. O Fórum Clóvis Bevilacqua atua desde 2017 com intimação e citação eletrônicas por meio do SAGE, Sistema de Automação da Justiça. Veja como a medida permite maior agilidade e eficiência nas comunicações processuais. Entre as vantagens do projeto estão a segurança e otimização no trânsito de documentos, economia de custos com papel, correios e deslocamento de pessoas. Se a citação ou intimação precisasse ser enviada pelos correios, por exemplo, o trâmite de recebimento poderia durar cerca de 40 dias. Agora, com o envio eletrônico, o prazo é de 10 dias corridos. Após esse período, a intimação é considerada automaticamente realizada. A iniciativa, instituída pela diretoria do Fórum de Fortaleza, por meio da Portaria 312 de 2017, alcança também os juizados especiais por meio do PJE, Processo Judicial Eletrônico. Desde a implantação da medida, mais de 4.000 intimações eletrônicas foram expedidas. A maioria são da seguradora Líder, administradora do seguro do EPVAT. Outras empresas que aderiram ao convênio até agora são a Companhia Energética Enel, que iniciou o projeto piloto, o Banco do Brasil, Bradesco, a Unimed Ceará e a Unimed Fortaleza. Segundo o juiz Demétrio Sacker, coordenador das varas cíveis de Fortaleza, a medida traz ganhos para o judiciário e para as partes envolvidas no processo. Proceder uma maior agilidade na tramitação dos atos processuais, um gerenciamento de prazos, bem como a redução de custos. Outra portaria, a de número 232, publicada no ano passado, tornou obrigatória a intimação eletrônica de promotores de justiça e defensores públicos que atuam nas varas cíveis, da infância e juventude, de registros públicos, de recuperação de empresas e falência, de sucessões e de execuções fiscais de Fortaleza. Este defensor público aprovou a iniciativa. A Defensoria Pública ela cuida mais ou menos de 1/3
dos processos das varas cíveis e o sistema de intimação eletrônica facilita porque o defensor não precisa estar se deslocando para a vara para pegar a intimação ou mesmo esperando o recebimento da intimação por oficial de justiça. Facilita porque nós abrimos o sistema e o sistema é um sistema simples e de fácil compreensão e lá a gente tem as intimações, certo? O processo todo eletrônico e nas intimações eletrônicas geralmente já vem o despacho indicando o que o defensor público tem que fazer, que tipo de petição, que tipo de ato processual. Isso facilita o nosso trabalho. Vítimas em processos criminais que precisam comparecer à audiência no Fórum Clóvis Bevilacqua contam agora com sala de acolhimento. O objetivo da diretoria do Fórum é preservar a integridade física e psicológica das vítimas, para que se sintam mais dispostas a colaborar com a instrução processual. Elas são levadas até a sala por um policial militar. O local comporta até 30 pessoas sentadas. Vítima de um assalto, este homem ficou aliviado ao saber da novidade. É muito bom, né, que a gente se sente mais seguro para não ficar junto com o réu. Às vezes ele intimida a gente, né? A gente tem vontade de falar alguma coisa. E aqui a gente se sente mais segura, né? A sala de acolhimento começou a funcionar no dia 22 de janeiro deste ano. Segundo a juíza Jacinta Mota, coordenadora da área criminal do Fórum Clóvis Bevilacqua, a medida atende à demanda dos magistrados, promotores de justiça e defensores públicos da capital. Nós fomos percebendo que o índice de ausência dessas vítimas estava crescendo. Então, tivemos uma reunião com o diretor do Fórum, juntamente com o coordenador do Ministério Público, e pensou-se na criação dessa sala de acolhimento. Desde o mandato, nós já indicamos que quando a pessoa chegar no fórum e estiver na qualidade de vítima, ela identifica-se como tal e um policial, caso ela queira, atrás até aqui nesta sala, é recebido por uma pessoa e outro policial. E na hora que for o momento dela depor, ela é conduzida por um policial até a sala de audiência, sem ter contato nem com a pessoa que a vitimou, no caso o réu, nem com familiares desse, garantindo assim tanto a sua integridade como a privacidade da sua imagem. A juíza ressalta que as vítimas também são preservadas do contato com o réu durante as audiências, mesmo que seja necessário fazer reconhecimento. Todas as 18 salas de audiência das varas criminais dispõem de sala para reconhecimento do réu, de forma que a vítima consiga visualizá-lo sem que ele saiba quem está do outro lado. Dentro da sala, o réu terá somente a imagem dele refletida no espelho. Com isso, nós pretendemos estar recepcionando e dar uma maior segurança a todos aqueles que forem já vitimados de alguma forma, né, pelos réus ou por aqueles que respondem processo. No próximo bloco, a gente fala sobre a sistemática que vai aprimorar o controle e acompanhamento dos serviços extrajudiciais. Confira no quadro Direito do Consumidor a dúvida de uma professora que desistiu de pagar o curso do filho. Meu filho fez um curso e desistiu do curso. É obrigado eu pagar o restante das parcelas? O valor a ser pago deve ser proporcional ao serviço prestado. E a multa pela desistência não pode ser superior a 10% do valor do contrato. O Juizado da Mulher de Fortaleza tem promovido ações educativas durante o pré-carnaval da cidade. Uma das atividades ocorreu na Praça do Ferreira, no centro da cidade, durante a apresentação do bloco Luxo da Aldeia. A equipe do Juizado da Mulher de Fortaleza distribuiu abanadores com mensagens sobre a Lei Maria da Penha e como denunciar. Os foliões receberam orientações e aprovaram a ação realizada no dia 19 de janeiro. Nós temos que fazer isso mesmo, incentivar a não violência, porque nós estamos precisando de paz. Paz nos lares, paz nas ruas, paz no mundo. No segundo dia de mobilização, a equipe do juizado foi ao bairro Benfica, durante o ensaio do Maracatu Solar.
A assistente social do juizado, Jordiane Guedes, ressaltou que o carnaval deve ser um momento de alegria e respeito. Fundamental, não só essa ação, como outras que tem em outras datas do ano, né? Mas no carnaval, infelizmente, os índices aumentam, né? Parece que o corpo da mulher está disponível, né? Quando na verdade não está. E é uma ação super importante porque você reflete com a população sobre essa situação que é tão cruel e que é tão importante a gente falar sobre e a gente combater. As mulheres apoiaram a iniciativa. Embora a gente tenha conquistado muitos espaços, né? A gente ainda sofre muita violência e principalmente em festas, assim, sempre rola algum tipo de violência, até mesmo física, né? Então eu acho muito importante. É interessante que todas as mulheres possam brincar com tranquilidade, tá entendendo? Que todas possam ter um carnaval feliz. A juíza Rosa Mendonça explica que o Juizado da Mulher sempre tem promovido campanhas educativas no período de pré-carnaval e que o retorno tem sido positivo. O público, de uma maneira geral, ele gosta, né, desse tipo de divulgação, porque é um alerta, né? O material ele é muito informativo, ele é muito explicativo e aquilo ali, naquele momento que está sendo feita aquela divulgação, que a gente faz, né, uma sensibilização, uma conscientização, as pessoas freiam mais, né? A mulher já fica sabendo que o que ela deve fazer, né, no momento em que, se ela vier sofrer uma violência, o homem também, o homem fica alerta de que aquela conduta é um crime, que ele pode ser punido. Então, é uma ação que tem rendido bons frutos, né? Tanto que eu acho que, ultimamente, os índices, né, as denúncias, elas diminuíram um pouco nessa época de carnaval. No sábado de carnaval, a nossa intenção é 2 equipes irem para o posto rodoviário, né, nas saídas, especialmente para as praias e para a serra. Também fazer uma distribuição desse material junto, né, aos carros que estão sendo parados naquele momento no posto, e aí é uma oportunidade que a gente tem também para fazer uma divulgação. A Corregedoria Geral da Justiça é responsável pelo trabalho de fiscalização e normatização do funcionamento dos cartórios do Estado, além de se preocupar com a implantação de melhorias. Recentemente, a Corregedoria anunciou a nova versão do sistema que permite o controle e acompanhamento dos serviços extrajudiciais. Para falar sobre os benefícios dessa ferramenta, eu converso com o juiz corregedor auxiliar Gúcio Carvalho Coelho. Seja bem-vindo. Obrigado. Doutor Gúcio, o que é a sistemática de acompanhamento do serviço extrajudicial e que melhorias foram feitas? Essa sistemática de acompanhamento do serviço extrajudicial é uma versão de um sistema que a Corregedoria, que o Tribunal de Justiça já utiliza. Esse sistema é um sistema que acompanha o funcionamento das serventias extrajudiciais, os cartórios. Semanalmente, os cartórios prestam contas ao Tribunal de Justiça do serviço que eles fizeram durante a semana imediatamente anterior. Essa ferramenta que o tribunal dispõe é o Sisguias Online. Ele já é um sistema que a gente utiliza há alguns anos e agora estamos na fase de implementação dessa nova versão que é a SASE, que é a abreviatura de Sistemática de Acompanhamento do Serviço Extrajudicial. A tela de acesso que os cartórios utilizam é a mesma tela com alguns campos novos. E a sistemática mudou. A forma de lançamento dessas informações ela foi alterada. Antes nós pegávamos essas informações de forma de bloco. Os cartórios informavam por quantidade de atos. Agora nós estamos com um nível de detalhamento maior. Isso para que a gente possa acompanhar com mais presteza, com mais eficiência o trabalho que os cartórios fazem. Doutor Gúcio, quais as vantagens para o judiciário e a sociedade? Para o judiciário, é uma ferramenta agora que vai ter uma serventia muito maior para a fiscalização, consequentemente para a melhoria da qualidade do serviço prestado. A Corregedoria vai ter agora uma visão muito mais precisa do atendimento que o cartório presta ao usuário. Se houve uma cobrança correta, se o cartório utilizou e se serviu da rotina correta, se ele observou os normativos, as regras para cada tipo de cobrança, para cada tipo de serviço que está sendo prestado. Para o usuário, isso é uma vantagem, porque é mais transparência, mais segurança na prestação do serviço pelo cartório.
quem desenvolveu a ferramenta, houve custos para o Poder Judiciário? Não, essa ferramenta ela foi desenvolvida internamente. Foi pela própria equipe do Tribunal de Justiça. Então não houve custo adicional, além do serviço que a gente já mantém, os profissionais do Tribunal de Justiça foram eles que implementaram. Até porque o sistema, o Sisguias Online, é um sistema nosso, que foi desenvolvido pelo próprio Tribunal de Justiça. Quais as etapas de implantação da nova versão do sistema? Essa sistemática, como ela é uma coisa que os cartórios já conhecem, é uma ferramenta que já é utilizada, claro que a forma de lançamento foi alterada. Agora, o nível de detalhamento é maior. Nós estabelecemos, ao longo desse ano passado, um contato com os cartórios, discutimos essas mudanças e, a partir de dezembro, essa versão foi disponibilizada para a utilização dos cartórios. Durante o final de dezembro e todo o mês de janeiro, os cartórios estão se adaptando a essa versão, mas continua disponível no site a versão antiga, para que haja uma transição mais tranquila. A partir do mês de fevereiro, no cronograma estabelecido, os cartórios todos já devem estar utilizando essa versão nova. Quem ainda não conseguiu se adaptar para a versão antiga durante o mês de janeiro todo, vai ter que justificar à corregedoria qual foi a dificuldade que teve para se adaptar, que nós vamos trabalhar em cima disso para superar esse obstáculo. E a partir do final de fevereiro, 1º de março, segundo o cronograma de implantação, a versão antiga já não estará mais disponível, só estará disponível a versão nova, que é a SASE. Dr. Gúcio, como o sistema vai contribuir para a implantação do selo digital? Essa mudança no Sisguias é uma etapa que a gente viu como necessária, esse aperfeiçoamento, a forma de lançamento, é o pontapé inicial para a implantação do novo selo, que é o selo digital. O planejamento que a gente tem é de que ao longo desse ano de 2018 a gente consiga finalizar o projeto do selo digital e já começar a implantar. Então, essa mudança no Sisguias é fundamental, é um pontapé inicial nesse processo de mudança para o selo digital. Depois o Sisguias, inclusive, vai desaparecer. Quando a gente estiver funcionando o selo digital, a gente vai ficar só com o selo digital, porque ele vai atender à necessidade do Tribunal de Justiça. A gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco continua a entrevista sobre as melhorias dos serviços nos cartórios promovidas pela Corregedoria Geral da Justiça. Estamos de volta com o Judiciário em Evidência. Hoje estamos falando sobre as atividades da Corregedoria Geral da Justiça do Estado junto aos cartórios. Nosso entrevistado é o juiz corregedor auxiliar Gúcio Carvalho Coelho. Dr. Gúcio, quais os benefícios do selo digital? O selo tem uma função num documento, uma função básica de conferir a autenticidade àquele documento. Então, hoje como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de uma estampilha de papel, é um selo físico. Você prega aquele selo físico e a conferência da autenticidade ela se dá da forma visual. O selo digital é um código alfanumérico que é colocado no documento com a etiqueta e a conferência da autenticidade ela se dá através do acesso a um sistema, no caso nosso selo digital, onde você coloca aquele código e o sistema vai lhe informar qual é o ato que foi praticado, onde aquele selo foi aplicado. Se foi numa certidão, qual foi o cartório. Com aqueles dados você confere se de fato é o papel que você tem na mão, corresponde àquele registro daqueles dados no tribunal. Isso traz muito mais segurança para o usuário, porque o selo de papel você pode destacar, pode pregar, reutilizar o selo numa situação errada, claro, mas você pode, em tese, destacar de um, pregar no outro, falsificar uma assinatura e você não teria um mecanismo eficiente de conferir se aquele documento tem origem ou não. No selo digital, aquele dado, aquela informação vai ficar hospedada, guardada no Tribunal de Justiça e você a qualquer tempo vai poder conferir isso. Houve melhorias também na expedição do selo físico? Sim, claro. Nós estamos também trabalhando nisso. Esses selos que são utilizados, nós ficamos com o registro no Tribunal de Justiça de para quem o selo foi distribuído e qual cartório, claro, utilizou em que época, se o selo tem origem, se não tem, se o selo não foi extraviado, se o selo não foi, de qualquer forma, inutilizado ou dado como inutilizado. Como nós temos essa informação, nós vamos disponibilizar a consulta desses dados sobre o selo físico.
A gente vai disponibilizar no site do Tribunal de Justiça para que as pessoas possam, se houver dúvida quanto à autenticidade, ter mais essa forma de conferência. Se o selo foi, de fato, distribuído para aquele cartório onde ele fez o serviço, em que época, se o selo está valendo, se o selo não foi comunicado um extravio daquele selo. Então, a gente está trabalhando nisso. E o que é feito com os tributos recolhidos junto aos cartórios? Na Constituição de 88, nós fizemos uma opção de que os cartórios tivessem uma estrutura de serviço público, claro, o serviço que o cartório presta, mas ele é prestado por um terceiro, que é, no caso, o tabelião ou o oficial do registro, e essa pessoa se submete a um concurso, mas ele explora uma atividade como se fosse um empresário, do ponto de vista da contratação de empregados, de locação de prédio, toda a estrutura ele tem que bancar. O dono do cartório, como se diz, que na verdade ele é um agente, ali um delegatário do poder público. E a forma que essa pessoa que explora esse serviço se paga é através da cobrança de um valor ao usuário. Essa cobrança ela é tabelada, existe uma lei federal de 2000 que estabelece parâmetros para essa cobrança e também estabelece que cada estado vai disciplinar o valor de cada ato. Eu quero fazer uma procuração, então é algo em torno de 40 e poucos reais. Você chega lá no cartório, vai pagar por aquele serviço, aquele tanto. Esse valor, ele é uma cesta de valores, na verdade. Tem uma parte que fica para o tabelião, que ele cobra, claro, para ele pagar os custos dele, para manter a serventia funcionando. Uma parte é recolhida ao Tribunal de Justiça, um outro pedaço é recolhido para o Ministério Público, outro pedaço para a Defensoria Pública. Esse valor, ele vai depositado num fundo, que é o Fermoju, que a gente conhece. E ele tem uma destinação que a lei estabelece. Basicamente é para manutenção de algumas atividades, alguns serviços que o Tribunal de Justiça presta. Tem, claro, uma parte que é aquele valor que é destacado como valor do selo. Na verdade, você não está pagando pela estampilha, pelo selo. Você está pagando ali um tributo. Aquele valor que consta na tabela como selo é um valor que é destinado ao custeio, ao ressarcimento dos atos gratuitos que os cartórios praticam. Por exemplo, quando as pessoas vão registrar um nascimento de uma criança, você vai declarar e vai ser feito aquele assento, aquele registro de nascimento, ninguém paga nada por isso. Mas o cartório recebe um valor por cada ato daquele que ele pratica. Esse valor ele recebe exatamente, ele vem desse fundo que o Tribunal de Justiça hoje administra. Quais as mudanças para a nova tabela de emolumentos de 2018? Essa tabela que nós utilizamos é uma tabela que já tem 20 e poucos anos. O mundo foi mudando, o serviço foi mudando e há vários códigos que não constam na tabela e que são necessários constar. Serviços que o cartório presta e que é necessário estabelecer uma forma disciplinar, uma forma de cobrança. E a gente viu a necessidade de fazer isso elaborando uma nova tabela. Então, a tabela, nós discutimos com as associações, as entidades de classe dos cartórios, a Noreg, Sinored, e construímos uma tabela. Fizemos uma revisão, essa tabela, com o menor impacto possível para o usuário, foi remetida para a Assembleia ainda no final do ano passado. Agora, ela não vai ainda valer, vamos dizer, para o ano de 2018, porque essas tabelas, como elas tratam de tributo, elas, a partir do momento que a Assembleia apreciar, discutir, votar e se aprova a lei for sancionada, aí é que nós vamos, no ano imediatamente seguinte, passar a utilizar essa tabela. Então, hoje, essa tabela está em discussão na Assembleia Legislativa, ela está lá à disposição da Assembleia, os deputados vão observar, vão analisar, vão votar isso. Se a tabela for votada este ano, for aprovada, se for transformar de fato esse projeto de lei numa lei, este ano só vai valer a partir de 2019. Onde a população pode verificar a tabela de emolumentos para saber quais são os valores que devem ser cobrados pelos cartórios? A cobrança de cada serviço, ela é uma composição de códigos. Então, alguns serviços, a gente só olhando a tabela imediatamente já sabe o valor. Por exemplo, você vai fazer uma autenticação de um documento. É um único código que se cobra, é um ato simples que a gente chama ato de balcão, então tem um valor já que o usuário de cara vê na tabela e já sabe quanto é que vai ter que pagar.
Alguns outros atos são atos que vão depender dos procedimentos que o cartório vai ter que fazer. Então, porque ele vai aplicar mais de um código e a cobrança vai ser uma composição, um somatório desses códigos que forem utilizados. Essas tabelas, elas estão publicadas não só afixadas nos cartórios, isso é uma norma da Corregedoria, uma obrigação os cartórios terem essas tabelas com esses valores, com todos esses códigos, como também no site do Tribunal de Justiça. No site da Corregedoria nós temos essas tabelas à disposição, qualquer usuário pode verificar. Se alguém que vai fazer um serviço no cartório tem alguma dúvida, acha que houve uma cobrança indevida, ele pode demandar, ele faz uma reclamação, o corregedor permanente, que é o juiz, diretor do fórum da comarca, ou seja, da cidade onde o cartório está instalado, ele faz uma reclamação, junta os documentos de identificação pessoal e os documentos que atestam a cobrança daquela forma e pede uma explicação, pede um esclarecimento ao judiciário. Se tiver havido uma cobrança indevida, o cartório pode ser punido por isso e vai haver a devolução do valor cobrado a maior, se a cobrança foi indevida. E a própria Corregedoria acompanha essas reclamações que são feitas aos juízes. Se não houver uma resposta satisfatória e a tempo, a Corregedoria também pode ser provocada para tomar uma atitude. Eu conversei com o juiz Gúcio Carvalho sobre melhorias nos serviços dos cartórios. Muito obrigada pela entrevista. Eu aqui agradeço. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.